Vamos avançar aqui no assunto moradores em situação de rua, assistência social de Florianópolis. Estou recebendo aqui no estúdio do Meio-Dia agora, para o nosso Meio-Dia Entrevista, o secretário de Assistência Social da capital, Bruno Souza. Vem para falar de ações que estão acontecendo na cidade, especialmente no combate à criminalidade, aquela de rua e, claro, situação que passa também pelos moradores em situação de rua. Recentemente, conversamos com o secretário sobre a mudança que vai acontecer no restaurante popular e agora a gente vai falar sobre o atendimento às pessoas em situação de rua. Secretário, eu comentava anteriormente que está acontecendo em Santa Catarina uma ação conjunta entre as cidades. O próprio prefeito Topazio falou aqui da relação com Joinville. A gente percebe a movimentação em Balneário Camboriú, com a prefeita Juliana Pavan. Lá no oeste com o Chapecó, João Rodrigues já vem fazendo isso há bastante tempo, ou seja, existe um movimento diferente, né? Se é certo ou se é errado, o tempo dirá, né, secretário? Mas existe um movimento diferente e eu acredito que as cidades estão buscando alternativas diferentes para resolver esse problema, que é um problema de todos. Em Florianópolis, vamos começar falando do apoio que essas pessoas podem receber a partir de ONGs. A gente está discutindo uma nova regra que é para a alimentação, a ajuda mesmo que pessoas, voluntários, ONGs, oferecem a essas pessoas em situação de rua. Qual é a nova regra e por que está gerando polêmica na cidade? Secretário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a audiência. E, de fato, as cidades estão pensando e estão mudando o paradigma porque o que foi tentado até agora tem sido de uma resolutividade muito baixa. Nós não temos conseguido, de fato, resultados. Então, nós temos que tentar coisas diferentes. E eu ressalto, com paixão de verdade, é fazer o necessário para tirar essas pessoas das ruas e não subsidiar uma vida de destruição, uma vida na dependência química, nas ruas. Nós temos que nos unir para tirar as pessoas de lá e não para ajudá-las a continuar nesse caminho. E é assim que, penso, alguns gestores começam a tratar o assunto. Especialmente Florianópolis, eu tenho muita convicção que nós somos a cidade que mais está lidando com o assunto, já somos a cidade que tem uma maior rede de suporte para essas pessoas em situação de rua, o que, de certa maneira, temos até que reavaliar em algum momento se o que faz sentido e o que não faz sentido, mas o que é fato é que nós estamos tentando medidas diferentes para incentivar essas pessoas a saírem das ruas e, principalmente, também temos que pensar no restante da cidade todo, que é afetado pelo problema. Nós não podemos condicionar uma cidade inteira à condição de algumas pessoas que vivem nas ruas de Florianópolis. Nós temos uma cidade, é um sistema complexo, então nós precisamos também respeitar a liberdade das outras pessoas. Por que você, por que eu, por que quem nos assiste tem menos liberdade do que quem está nas ruas? Não, nós temos que organizar a cidade, as pessoas têm direito a viverem numa cidade limpa, numa cidade organizada, numa cidade sem caos. Nós precisamos, demandamos e temos direitos a isso. Por isso, essas ONGs que querem distribuir comida, se isso aquece o coração delas, nós teremos um local apropriado para essa distribuição, lá na passarela da cidadania, onde elas podem fazer a distribuição sem nenhum problema, mas nós temos, novamente, vivemos em sociedade, nós temos que nos adequar à liberdade também dos nossos vizinhos, do nosso bairro, do nosso entorno. E eu tenho certeza que um local apropriado vai ser melhor para quem recebe a comida, porque vai receber em um local limpo, seguro, com infraestrutura, e também para o restante da cidade que não precisa, que quer também viver numa cidade ordeira, numa cidade organizada e limpa. Hoje essa distribuição, ela vinha acontecendo de forma desorganizada, é isso? Entregava em pontos aleatórios da cidade. Perfeito. E o nome é espaço público, não se chama espaço privado. Se for privado, na sua casa, você pode fazer o que você quiser dentro dela, se não causar também danos aos vizinhos. Agora, no espaço público, é natural que exista um regramento e nós temos um prefeito eleito, em primeiro turno, inclusive, com uma plataforma de organizar a cidade. Portanto, a cidade deu a sua opinião na eleição. Então, a prefeitura tem toda a legitimidade de fazer esse decreto e organizar. Não dá para sair distribuindo em qualquer lugar. E geralmente é curioso que quando saem distribuindo, nunca é na porta de casa, geralmente na porta de casa dos outros, né? Perfeito. Secretário de Assistência Social, Bruno Souza, conversando com a gente hoje sobre essa nova regra.
Claro que muitas ONGs não gostaram dessa atitude. Como é que o senhor traz uma visão diferente do que as ONGs hoje defendem, secretário? Pois é natural que elas não gostem, porque muitas fazem isso há muito tempo, mas, novamente, nós não podemos condicionar uma cidade inteira à vontade de algumas ONGs, ou à vontade dessas ONGs, dessa dúzia de ONGs que faz isso, esse número de ONGs que faz isso é maior do que todo o restante da cidade. Não faz sentido. Então eu peço e rogo para que elas tenham bom senso. A prefeitura poderia estar proibindo, não está mostrando e apontando um local onde pode ser feito, então que eles tenham o bom senso de entender que vivem em sociedade, vivem numa coletividade e que respeitem também a liberdade dos outros e respeitem também a liberdade da própria pessoa que recebe a comida, porque ela vai receber num local, como eu falei, muito mais apropriado e seguro. Perfeito. Qual é a lógica para a gente entender? Por trás dessa decisão, qual é a lógica? É tirar essas pessoas de ambientes públicos, levar para uma estrutura que está preparada? Às vezes, dá a impressão de que, na fala do secretário, o secretário não concorda com a sua doação de alimentos. Eu posso estar errado, mas o senhor tem um espaço aqui para me corrigir se eu estiver. Em algumas colocações, parece, não é a melhor opção, eu poderia proibir, como o senhor falou agora. De fato, não é a melhor opção? Não, de fato não é. Eu, por muitos anos, fui um desses que distribuía comida até que, aí é uma opinião pessoal minha, até que eu entendi que eu estava ajudando muito mais a manter o problema do que propriamente incentivar essas pessoas a saírem das ruas. Nós temos nas ruas, as pessoas têm que entender isso, nós não temos nas ruas um problema de miséria. Não temos um problema de fome nas ruas, não é isso. A pessoa, quem dera fosse miséria. Porque se fosse miséria, eu estou no estado com o menor índice de desemprego do Brasil. Eu pegava essas pessoas que estão nas ruas e dava um emprego, resolvia o problema. Mas não é, o problema é dependência química. Então, quando você tem um dependente químico, você tem que incentivá-lo a sair das ruas, a se tratar e não ajudá-lo a se manter no caminho da destruição. Por isso que tudo que eu faço, tudo que a prefeitura hoje está fazendo é no caminho de incentivar essas pessoas a buscarem a sua salvação própria, buscarem a sair das ruas e não continuarem uma vida nas ruas que só vai levar à destruição deles e no caminho vai prejudicar toda a sociedade. É importante a gente destacar, e não é uma questão de opinião, que do outro lado tem um cidadão que pode estar, sim, credenciado a uma ONG, que se sente bem em fazer essa doação. Sem dúvida. Ele acredita que está ajudando, senão não sairia de casa, compraria dinheiro com a própria comida, levaria lá no meio da rua para entregar para essas pessoas. Então, tem do outro lado, não um vilão, mas sim uma pessoa que acredita que está fazendo a melhor coisa. Então, essa pessoa hoje ela vai ter regra para distribuir esse alimento na passarela. Qual que é a regra? Ela vai ter dias da semana, horários? Nós teremos uma escala onde as ONGs poderiam se voluntariar, olha, tal dia serei eu, tal dia será outra pessoa, será outro grupo, e elas poderiam fazer lá, novamente, eu não julgo a intenção de ninguém, só que boas intenções não são garantias de bons resultados. Então, eu estou fazendo política pública aqui pensando nos resultados e não nas intenções, né? Então, por isso que nós estamos tentando manter um local para essas ONGs poderem fazer a distribuição num local, novamente, apropriado. Internação involuntária está avançando? Como é que está esse processo em Florianópolis, secretário? Infelizmente, nós somos muito limitados pela legislação federal. Eu contava ali fora que, dias atrás, nós vimos um dependente químico morrer nas ruas porque ingeriu etanol direto da bomba de gasolina. Um dependente químico que já necessitava de uma internação involuntária, necessitava de uma intervenção, mas a legislação federal nos permite e, em especial, nós temos a DPF, uma arguição de cumprimento de preceito fundamental, que foi ingressada lá no STF pelo Partido Rede, pelo Partido PSOL, que nos impedem de tirar essas pessoas que estão morrendo nas ruas das ruas. Perfeito. Então, eles venceram essa ação lá, eles conseguiram uma decisão favorável e essa decisão nos impede de tirar pessoas que estão morrendo nas ruas das ruas. Então, nós temos que ver elas morrendo e, enfim, oferecer tratamento, mas elas dificilmente querem, né? Restaurante Popular reabre quando com a nova roupagem? Nós iremos reabrir, a nossa expectativa é que isso aconteça no menor tempo possível. Nós passaremos por uma reforma, uma adequação do espaço e ele irá se transformar no restaurante da família para atender famílias carentes e crianças residentes em Florianópolis. Ele foi criado com esse propósito, mas teve o propósito totalmente desviado
porque começou a atender apenas pessoas em situação de rua. Então, claro que num ambiente onde você tem vários criminosos infiltrados lá, inclusive criminosos procurados pela Interpol, foram presos lá dentro, onde você tem pessoas armadas lá, foi uma operação da polícia, achou 70 facas, né? Claro que nesse ambiente as famílias, as crianças não queriam ir, né? Então nós vamos reformular para garantir o atendimento. Penso que em 2 meses nós estaremos de volta. E Florianópolis sofre muito mais que as outras cidades, porque por ser uma capital turística, de muita movimentação, essas pessoas em situação de rua, muitas vezes elas nem escolhem vir para cá, alguém empurra ela para cá. E essa é uma ação que está avançando entre as cidades para identificar de onde vem, por que vem, quem que traz. E essas pessoas, acima de qualquer coisa, eu tenho uma frase do prefeito Topázio, dita em uma entrevista para mim, que me marcou. São pessoas, acima de qualquer coisa, são pessoas que merecem respeito como pessoas, estão na condição de rua, mas que podem sair a partir de um apoio do governo, da prefeitura. Secretário, muito obrigado. Eu gosto sempre de dizer aqui o seguinte, tem pessoas em situação de rua, tem criminosos que estão no meio das pessoas em situação de rua, tem pessoas doentes, e a cada um o seu tratamento, o seu devido tratamento. Eu mudei muita opinião, viu? Eu também tinha essa visão de que ajudar, contribuía, faz bem pra gente, né? Quando a gente pega algo que está lá no carro, uma compra que a gente fez, entrega no sinal, dá uma moedinha. Mudei muito a minha visão depois de entender que se está num ambiente onde tem toda uma estrutura de saúde, de assistência social, pode identificar quem é essa pessoa, devolver documentos, conectar com a família, mas se essa pessoa não chega no ponto, não tem como identificar. Aqui em Florianópolis é a passarela e por isso essa mudança. O que eu sei, concordando ou discordando com as ações do secretário, é que alguma coisa tem que ser feita, né? E o governo foi eleito para isso, o secretário da mesma forma. Então, o seu sucesso é o sucesso principalmente das pessoas em situação de rua que podem buscar um novo futuro. Secretário, obrigado. Muito obrigado.